O quadrinho mais recente do Klaus, Mônica, é um quadrinho que parece carregar quase que o DNA do trabalho todo do cara num gibi só. É muito claro quando você pega a carreira do Klaus em perspectiva, analisa livro após livro, como ele foi quase que tirando coisas e colocando dentro do gibi dele para chegar no que ele chegou com Mônica, especificamente. O Paciência também acho que está nessa categoria, mas a gente vai falar disso quando a hora for oportuna. O trabalho do Klaus, eu vejo ele também como um trabalho de historiografia e crítica dos quadrinhos, ou seja, é quadrinho, é história dos quadrinhos, é crítica de quadrinhos, tudo num só. Pela própria escolha do cara de trabalhar com formas de quadrinhos que já não são formas que são usadas hoje em dia, que são formas obsoletas de quadrinho, como por exemplo a tira de jornal, que é o que ele usa no Wilson, ou as chamadas Sunday Pages, que eram aquelas tiras de domingo de jornal, e o Peanuts tem bastante isso. Páginas inteiras de quadrinhos, algumas às vezes até coloridas, quando a tira era em preto e branco. Ele retoma isso num quadrinho que não saiu aqui no Brasil, mas que se chama Ice Haven. Ele retoma isso e também retoma a antologia de gênero, que era uma coisa muito forte nos anos 40 e 50, os quadrinhos da EC Comics, depois sucedidos por outras antologias como a Creep, por exemplo, que é uma antologia importante. O cara traz, assim, não só no modo de fato das histórias serem de gênero, mas não só em referências, né, alusões a esse tipo, mas também tem uma coisa fidedigna no jeito que o Klaus pensa as páginas, né? Ele pega essa pincelada meio classuda, mas também com bastante rachura, esses letterings muito ambiciosos, né? Letterings feitos à mão, sempre muito difíceis e que chamam muita atenção. O contraste de preto, olha só nesse quadro, por exemplo, quanto preto não está sendo usado nas roupas dos soldados, né? Para dar uma sensação de profundidade. Procura qualquer quadrinho dessa época da EC, por exemplo, é o mesmo, para todos os efeitos, a rigor, a mesma metodologia, o mesmo processo de se pensar uma página, de se pensar uma narrativa. Então, não é uma referência, não é porque ele está fazendo uma história antológica que é de gênero, que é no caso de Mônica, que que isso só se basta. Ele carrega isso nas páginas, na forma de desenhar, certo? Mas narrativamente, discursivamente, cara, o Klaus é muito contemporâneo. Ele é definitivamente um autor do que a gente chamaria de contemporâneo, né? Essa palavra tem problemas, o uso original dela não, não era esse, né? Ela tem todo um outro contexto, mas para todos os efeitos é um realizador, um quadrinista atual, do agora, né? Ele pensa de uma maneira moderna e coloca isso não só na, nos discursos dentro dos quadrinhos, no tom de voz dos personagens, na maneira que ele mesmo escreve o texto, e o Klaus é um excelente escritor. Eu reparando aqui no Mônica, assim, você dá risada com umas coisas muito específicas de escolha de linguagem. Nesse sentido, a tradução me pareceu uma tradução legal. Tem muitos nuances na língua inglesa que não dá para traduzir exatamente pro português, mas lendo a coisa pelo que ela é na tradução, você consegue compreender várias tiradas do cara, uns tiques de linguagem
que eu particularmente acho interessante, acredito que é discutível. Enfim, mas ele definitivamente é um autor contemporâneo. Eu digo isso até pela posição que o Clowes politicamente está se colocando nos quadrinhos mais novos dele, a partir dos anos 2010. Foi havendo uma clara mudança na postura que o Clowes vê o mundo. Isso fica, porra, muito óbvio nos quadrinhos mais recentes, principalmente a partir de Mr. Wonderful, né, que é um quadrinho que não saiu aqui no Brasil, era publicado em formato de tira também, depois foi compiladão, é um quadrinho curtinho, uma história de um encontro que vai para, enfim, lugares malucos, mas que é muito interessante, que também acho que vale a pena ver, assim como todo o trabalho recente do Clowes. Em Mônica, a gente tem a personagem principal, Mônica, que é uma mulher já adulta, mas a gente é apresentado a ela através de fragmentos de histórias, contando a vida das pessoas que estão no entorno dela. Ela foi abandonada pela mãe, quando ainda muito criança, e foi deixada para ser cuidada pelos avós. E ela não sabe também quem é o pai dela. Então tem várias lacunas. Lacunas por parte da mãe, figura materna, e uma lacuna por parte da figura paterna. E ela vai atrás disso. E o quadrinho, ele se estrutura em várias pequenas histórias. Sempre tem um lettering para fazer a abertura da história, uma narração. Você vê que o quadrinho, para os padrões de hoje, ele é um pouco pesado em texto, né? Ele não tem uma dinâmica. Acho que até isso é uma espécie de modo EC Comics de se fazer quadrinhos, com essas narrações pesadas. Talvez para algumas pessoas fique engessado, né? Há muito essa crítica do quadrinho é uma mídia visual e não deveria ser entupida de texto. Eu acho essa crítica, com todo o respeito aos meus amigos que defendem isso, né? Eu acho essa crítica uma tolice inenarrável, certo? Acho que não tem defesa isso, mas isso é tema também para outra conversa. Vamos nos ater ao Mônica. E aí a história é contada assim, né? Tem uns momentos onde você até faz uns desvios de percurso, como nessa história, o Fulgor Infernal, que trata de um personagem que sequer, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, sequer cruza na vida da Mônica. Dá pra você argumentar que tem uma relação, que tem uma relação com o final do quadrinho, mas enfim, isso é debatido. Mas o que me chama a atenção é que o Clowes partiu dos seus típicos personagens cínicos, como, por exemplo, no quadrinho mais famoso dele, o Ghost World, né, que até virou filme. Ele aos poucos foi retirando esse cinismo e uma visão um pouco desesperançosa da vida e do mundo, uma visão amarga, uma visão que, para todos os efeitos, pode até beirar a condescendência às vezes, né? Porque se você vê todas as pessoas como burras e chatas e medíocres, em algum nível você tá sendo condescendente com elas. E essa era um pouco a visão de mundo que se manifestava num quadrinho como, por exemplo, Ghost World. E aí tá a minha divergência com a maioria da crítica de quadrinhos como um todo. Meus colegas quadrinistas e leitores de gibi, de modo geral, eu acho que o Clowes de hoje é claramente um passo à frente, uma evolução, um desenvolvimento muito melhor do que ele foi. Por exemplo, eu peguei todos os quadrinhos aqui dele. Tem o Luva de Veludo, como uma luva de veludo moldada em ferro. Cara, esse quadrinho dele, apesar de ter umas soluções visuais interessantes, olha esse
esse cara careca. Isso é muito bom. Apesar de ter umas soluções visuais interessantes, umas cenas que definitivamente marcam, é um dos primeiros quadrinhos da carreira do Klaus. E, cara, desculpa, isso daqui é uma decupagem pobre de David Lynch. Não que David Lynch seja, meu Deus, que grande autor, né? Não vamos nos limitar a achar que o David Lynch é o fim do cinema, mas tem coisas interessantes. Mas o Luva de Veludo é uma decupagem que eu, particularmente, não me empolgo nem um pouco com a ideia da exploração de uma natureza onírica da realidade, onde coisas malucas acontecem uma atrás da outra, e aquele universo parece ter saído, sabe-se lá de onde, essas coisas que o personagem fica pagando penitência preso naquele universo. Não é muito a minha parada. O cinema do David Lynch, como eu falei, também não é muito a minha parada. Muito embora eu goste de algumas coisas, como por exemplo, acho o Eraserhead muito bom, Lost Highway acho muito maneiro, Blue Velvet tem umas coisas que eu gosto, outras que não, enfim. Eu ainda tenho que assistir o Mulholland Drive, que parece ser o mais bem resolvido aí do Lynch, mas eu gosto muito mais das referências do Lynch do que do próprio cinema do Lynch, como por exemplo, o caso do Kiss Me Deadly, o filme que é uma espécie de inspiração assim pro Blue Velvet de alguma maneira, essa coisa de um noir conspiracionista, enfim, que a coisa vai meio que saindo de controle. Eu inclusive recomendo muito vocês a ver esse filme noir, muito bom, muito bonito, é um dos filmes mais bonitos já feitos. E assim como Mônica e Paciência, é um filme que é um pouco sobre um apocalipse. Enfim, já estou me divagando. O que eu queria dizer era que essa nova postura do Klaus, e que postura é essa? Cara, em Mônica, a gente tem, a partir dessa busca pela família que seja, como é no Paciência também, e os dois quadrinhos são quase gêmeos, isso é muito interessante. Quem leu vai saber, mas o Paciência é um quadrinho em que um homem está buscando a sua esposa que foi assassinada, e ele faz viagens no tempo para tentar resolver esse mistério, assim como no Mônica também há uma busca por essa família da qual você foi alienado, né, da qual você foi retirado de alguma maneira em circunstâncias difíceis. Isso ressoa com a história do próprio Klaus, que já em entrevistas falou que a vida dele foi mais ou menos como era a vida da Mônica nessa HQ, pulando de lar em lar, com uma mãe que claramente usa a liberação feminina da época hippie como uma desculpa para ser no limiar uma mãe irresponsável, uma mãe ausente, que é a personagem talvez mais interessante do Mônica, é a Penny, que é a mãe dela, e que, cara, é um retrato de várias contradições da sua época, e pode soar até anacrônico você trabalhar uma personagem, um tema, como os anos 60 e 70, especialmente essa cultura hippie, num quadrinho hoje, né? Sinto que, de alguma maneira, um pouco essa ideia dessa cultura, o que ela poderia ter sido, para onde ela apontou, tá caindo no desinteresse geral das pessoas. Mas pode ser só uma impressão minha. De qualquer forma, eu acho interessante ele trazer isso pro quadrinho. E mais interessante ainda, como a redenção dessas personagens vai se dando a partir dessa busca, né? Os dois personagens, tanto de Paciência quanto de Mônica, vão se redimindo conforme a busca se aprofunda, certo? E tem uma visão do Klaus, uma cosmovisão, que não deixa de ser uma visão política, de uma certa fé na sanidade. Vamos manter a sanidade, vamos, mesmo nesse mundo... e não me admira esses quadrinhos do Klaus surgirem depois do avanço da extrema-direita, isso definitivamente não é uma coincidência, porque são quadrinhos apocalípticos em muitos níveis e políticos e apocalípticos em muitos níveis. E essa tentativa de preservar uma sanidade, uma razão na sua própria cabeça para todos os efeitos,
é algo muito politicamente forte, eu acho, onde a gente está agora. Me lembra um pouco o filme The Thing, do Carpenter, né? O Enigma de Outro Mundo, em português. É um filme onde todas as aparências enganam, né? Os personagens estão lá presos com um monstro, e aquele monstro é um shapeshift, né? Ele muda, é um metamorfo, ele muda de forma, assume a forma dos personagens que estão lá na base, na Antártica, presos, congelando. E aí, de repente, a gente tem o personagem do Kurt Russell e o... Agora, pô, me fugiu o nome do outro cara. Mas é o Kurt Russell e tem outro cara. O Kurt Russell tem uma postura de querer tacar fogo no bicho, destruir tudo, destrói a base, vai tudo pro caralho. E o outro personagem, ele tem uma visão mais racional do conflito, ele quer juntar todo mundo pra fazer um teste, ver quem tá contaminado ou não, quem é monstro ou não. Então, um movimento de tentar se manter são, ainda que todas as aparências, ainda que o mundo ao seu redor não esteja totalmente desconjuntado, entende? Isso eu acho muito foda. Isso eu acho muito foda. E pra mim o contraste com a visão cínica que ele tinha no começo da sua carreira, né? Em trabalhos. Acho que na comédia funciona muito melhor do que no drama. Por exemplo, o Damn Pussy, que saiu aqui no Brasil pela Script, mas que é a paródia lá do Clovis sobre a cena de quadrinhos, sobre o que foi o Stan Lee, sobre o que foi a Marvel, o que foram essas editoras o que elas faziam com os artistas, né? Como elas exploravam e criavam artificialmente esses mercados, é muito engraçado. E esse cinismo dele cai muito bem, eu acho, quando ele emprega na comédia. O Wilson também. O Wilson tem aquela coisa meio The Office, né? Ah, vamos. A gente é cínico, mas também tem um momento abracinho. Que beira o brega, mas eu acho que o Klaus é esperto o suficiente para o momento abracinho do Wilson ser uma coisa ambígua e que também pode conversar com a comédia. Então, não é muito aquela coisa meio Modern Family que às vezes fica brega, não. É um negócio bem feito. Mas eu acho que o cara se encontrou de fato, ah, abraçando totalmente o quadrinho dramático, sem cinismo e com uma certa. Não dá pra dizer esperança, porque aí que tá, tem uma coisa interessante. Os finais, e não, eu não vou dar spoiler nessas coisas não, mas tanto o final de Paciência quanto o de Mônica, eles contradizem um pouco a ideia de se manter são. São explosões, né? Daquele mundo se chocando e, enfim, as coisas meio que chegando a um fim mirabolante, cosmológico, maluco, quando em Ghost World é o contrário, né? A personagem do Ghost World, ela se encontra ela enxerga as contradições do cinismo dela lá pelas últimas páginas. E aí a coisa tem um peso, né? Mas não acho que é um peso suficiente para redimir no caso do Ghost World. Eu acho que é só nossa, olha como as pessoas medíocres e escrotas também têm coração e também têm sentimentos, o que acho que é o mínimo, discursivamente falando. Já em Paciência e Mônica, não é. A desesperança não é. Desses finais, não é uma. Acho que não é uma desesperança por completo. Talvez nem seja uma desesperança. Talvez seja o Klaus titubeando. Talvez seja o Klaus tentando dar um contraponto pro que ele mesmo estava querendo construir ali, né? Mas não acho que elas contradigam o quadrinho. Não acho que há uma hipocrisia nesses finais ou qualquer coisa do gênero. Enfim, foi uma leitura excelente, Mônica. A edição da Nemo tá bonitinha, como eu falei, louros ao trabalho de lettering dela. Apesar de que, para ser muito honesto, o lettering dos balões é muito ruim, tá? Realmente deixa a desejar. No entanto, o trabalho, o cuidado com o lettering orgânico das páginas, olha isso aqui, demônica. Esse lettering orgânico
preservou fidedignamente o que é a arte do cara no papel. E foi uma experiência agradável. Eu espero que o Klaus continue lançando mais quadrinhos e com as tensões crescentes nos Estados Unidos, que isso seja uma porta para o cara ir cada vez mais longe na ideia de buscar por uma verdade e se manter são no meio da loucura. Isso acho que seria muito bem-vindo.